Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo a porção de Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8. Nós estávamos falando ontem sobre os versículos 5, 6, 7 e 8. Então vamos ler novamente essa porção. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, e tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Louvado seja o Senhor. Nós vimos que nós somos os muitos membros de um só corpo, não de vários corpos. E que nós somos um só corpo em Cristo. Somente em Cristo é possível nós sermos um. Em Adão, nós não somos um. Nós vimos o exemplo da Organização das Nações Unidas. E aqui ainda diz que nós somos membros uns dos outros. Isso quer dizer, um membro não somente serve o corpo, mas também serve os demais membros. E que os membros do corpo de Cristo funcionam para me ajudar. Os membros trabalham em favor dos demais membros e a favor do corpo. E que nós estamos conectados organicamente, nós somos membros uns dos outros. E aqui também nos mostra que nós temos diferentes dons. E esses diferentes dons nós recebemos segundo a graça que nos foi dada. Muitas vezes nós agimos como se os dons viessem de nós mesmos, como se os dons que temos fosse mérito nosso, mas não é mérito nosso. O mérito é de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que nos dá os dons, é o Senhor que nos dá os dons. Aqui diz que é segundo a graça que nos foi dada. E seja sempre segundo a proporção da fé, segundo a medida da fé, segundo aquilo que Deus deu. Agora, vamos dar uma olhada nesses dons. Preste atenção nos dons mencionados: ministério, ensino, exortação, contribuição, ato de presidir e o ato de exercer misericórdia. Olha só, cada um desses dons, nós podemos ver, é exercido para alguém, em favor de alguém. Ministério, que é serviço. Se eu estivesse sozinho, vivendo só em mim mesmo, como se fosse o único membro existente, não haveria necessidade de ministério. Serviço para quê? Então nós vemos aqui que o nosso ministério é em favor de outros. Certo? O ministério, que é serviço, nós devemos nos dedicar ao ministério, estamos servindo alguém. Ou que ensina. Você está ensinando alguém. Você não está sozinho. Você está num corpo. E o dom que você exerce é em favor dos demais membros, está vendo?
O ministério, que é o serviço, é a favor dos demais membros. O ensino é a favor dos demais membros. O que exorta, exorta a favor dos demais membros. O que contribui, contribui a favor dos demais membros. O que preside, ele preside a favor dos demais membros. E quem exerce misericórdia, exerce a favor dos demais membros. Então nós podemos ver que o nosso dom existe em função do corpo, porque se nós fôssemos o único, esses dons não seriam necessários e não poderiam se manifestar. Se eu estou ensinando alguém, se eu estou ensinando, é preciso que haja alguém a quem eu ensine. Os irmãos compreendem? Então, cada irmão, cada irmã é uma razão da existência do seu serviço. Cada irmão, cada irmã é a razão da existência da sua porção no corpo, da sua função no corpo. Por isso, funcione, por isso, desempenhe a sua função, a sua parte. Porque se você recebeu para exercer em função dos demais. Os demais não vivem em sua função, você vive em função dos demais. Essa é uma visão extremamente importante. É muito triste quando vemos irmãos fazendo com que todos o sirvam. Ele age como se fosse a cabeça. Todos os irmãos existem em função dele. Isto é distorcer a realidade do corpo. Nós é que existimos em função dos irmãos. E é muito importante. E ao exercermos a nossa função a favor dos demais, devemos exercer de uma maneira bem feita. Aqui diz, olha só, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, seja segundo o que você recebeu. Se é ministério, deve haver dedicação. Se você ensina, você deve ter esmero. Se você exorta, deve fazê-lo com dedicação. Se você contribui, deve fazê-lo com liberalidade. Se você preside, deve fazê-lo com diligência. E se você exerce misericórdia, deve fazê-lo com alegria. Por quê? Porque é a favor do corpo de Cristo, é a favor de Cristo que nós funcionamos. Amado irmão, amada irmã, aleluia. Nós estamos edificados e nós estamos em um só corpo. Nós vivemos para servir ao corpo de Cristo. Eu estou aqui para servi-lo. E você está aqui para servir a mim e aos demais irmãos. Nós juntos servimos a Cristo, servindo o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor.